Saudações. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como o Ártico está se tornando um lago russo, certo? Muito bem, vamos fazer uma série de pequenos vídeos, para não ficar nenhum muito grande, favorecer quem quer ter acesso às notícias, sem muito cansaço. Bom, a Rússia acabou tomando o Ártico para ela própria. E os Estados Unidos, bom, o máximo que eles podem fazer é, como se diz em Goiás, morder a testa, certo? E nada mais que isso. As autoridades americanas, de fato, só um momento, perdão aqui, coisa que acontece quando a gente... Assim. As autoridades americanas já estão preocupadas com, não só com a Rússia, mas principalmente com projetos sino-russos, a parceria entre China e Rússia, produzindo efeitos de maneira muito rápida. E isso, evidentemente, preocupa os Estados Unidos, porque era tudo que eles não queriam, embora com as atitudes que eles tomaram, foram exatamente o que eles conseguiram. Quem prova essa preocupação é o almirante-chefe da frota dos Estados Unidos, Daryl Keldor. Mas, ao contrário da China, a gente tem que lembrar, a Rússia tem amplo acesso ao Oceano Ártico. A fronteira da Rússia com o Ártico vai da divisa com a Noruega, a oeste de Murmansk, até mais ou menos a fronteira com o Alasca. Então, é uma área enorme, um litoral de mais de 12 mil quilômetros do Mar Ártico, do Oceano Ártico, certo? E a China já vem fazendo expedições científicas no Ártico desde 1990, década de 1990. Em 2013, inclusive, a China identificou um dos principais objetivos estratégicos do país, que era o desenvolvimento de uma rota da seda no gelo, considerada potencialmente benéfica como área e artéria do transporte entre Beijing e Europa, numa época em que a Europa já foi mais importante do que é hoje, né? Mas, segundo o mesmo almirante americano, Daryl, a pretexto de pesquisa científica, Beijing e Moscou podem facilmente militarizar a região, ampliando a influência de ambas as potências. Certo? E, efetivamente, é o que vai acontecer. É óbvio, né? Não era necessário, mas foi assim que os americanos quiseram. Certo? Eles acabaram unindo a China, que é um gigante global da tecnologia, dona de enormes recursos financeiros e capaz de fornecer ao projeto as tecnologias necessárias, com a Rússia, que é um dos poucos países capazes de construir quebra-gelos nucleares eficientes. A Rússia é o único país com 7 quebra-gelos movidos a energia nuclear. Nós já falamos muito sobre tecnologia nuclear da Rússia, falamos muito, inclusive hoje vamos ter mais um vídeo sobre isso, sobre a Rosatom. Certo? O domínio da tecnologia nuclear por parte da Rússia está muito, mas muito além de qualquer coisa que o Ocidente possui. E ela agora consegue fazer mini-reatores de fusão nuclear a pulso, movidos a Netúnio 237, coisa que o Ocidente não consegue fazer. Os Estados Unidos, na verdade, só tem projetos de equipamento similar a quebra-gelo nuclear. Estamos falando de quebra-gelo convencional, com reator a fissão. Reator a fusão é da Estônia. Além disso, a Federação Russa é o país que mais tem quebra-gelo no mundo, são 37. Depois tem Suécia, Finlândia, Canadá, Estados Unidos, aquele distante, quinto lugar, e Dinamarca. E todos esses países com menos de 10 unidades. Certo? Os militares dos Estados Unidos temem pelo tandem russo-chinês nas águas do Ártico, devido ao fortalecimento das capacidades militares de Moscou e a expansão da influência potencial da China na região. Quer dizer, a China agora está indo para a briga. Essa abordagem vai enfraquecer outros países e blocos e tende a fechar a rota do Mar do Norte para eles. Não é de admirar que os Estados Unidos tenham intensificado os exercícios militares com forças aliadas no Atlântico Norte, mas não acredito que isso vai resolver alguma coisa, não. De toda forma, especialistas do Ártico acreditam que no futuro essa região pode substituir a Rússia. Para a Rússia, não apenas
muitas rotas comerciais, certo? Não precisa passar por terra, pode passar pelo mar. E também apresenta um enorme potencial comercial, militar e científico. Sem mencionar as reservas imensas de minerais que podem existir na região. A Federação Russa tem muitos arquipélagos, muitas ilhas naquelas áreas que não são pesquisadas na prática, porque ficavam debaixo de gelo. Com o aquecimento global, tudo muda, né? A Rússia não ganha só áreas agrícolas. A Rússia ganha um mar navegável, um oceano inteiro navegável e todas as ilhas, que são muitas, são centenas no Ártico, de repente se tornam funcionais. Certo? A Federação Russa tem uma presença importante no Ártico. Desde 2015, ela criou 3 novas bases militares a partir do zero e restaurou 50 bases que haviam sido destruídas no período soviético. Então, a Federação Russa tem 53 bases militares em todo o Ártico. Nos últimos 3 anos, a frota russa de quebra-gelos foi reabastecida, né, com 3 novos quebra-gelos, e nos próximos 4, mais 3 quebra-gelos nucleares serão colocados em operação. A China também está pretendendo substituir rotas de transporte. Em particular, está querendo abandonar o canal de Suez, que fornece relações comerciais entre a República Popular da China e a Europa. Mas pode ser fácil e rapidamente bloqueada pelos Estados Unidos. Então, ela simplesmente está pensando, na verdade, ela está trabalhando para deixar de usar o Pacífico Sul, né, o Mar da China Meridional, e fazer o comércio com a Europa, quando necessário, a partir do Mar Amarelo, do Mar de Okhotsk e do Oceano Ártico. Perfeito? E inviabilizando a capacidade dos Estados Unidos de interferir no comércio entre a China e a Europa. Perfeito? De particular interesse também é a base dos recursos do Ártico na forma de um grande número de minerais localizadas no entranho da plataforma russa. De acordo com muitos especialistas militares, tanto a Rússia quanto a China são potências mundiais capazes de se fortalecer mutuamente, né, e alcançar um sucesso significativo no trabalho produtivo conjunto desenvolvido naquela região. Perfeito? E do ponto de vista militar? Do ponto de vista militar, a Rússia está mais que pronta para defender seus interesses nacionais. E pode ser que tenha que defendê-los. O desejo do Ocidente é declarar o NSR, a nova rota do Ártico, como rota global, como a maioria dos territórios do Ártico, a fim de ter acesso a recursos de rotas comerciais baratas, como de costume. Só que, apesar do atraso da Rússia, como se costuma dizer na Rússia, como se costuma dizer no Ocidente, perdão, né? A Rússia conseguiu criar essas mais de 50 bases militares e dificilmente vai deixar que seja considerado uma rota comercial. Quem passar por lá vai ter que pagar pinico para os russos. Né? Em caso de perigo, o pessoal e os equipamentos que a Rússia tem disponível pode ser transferido rapidamente. E também ela fez aeródromos, uma série de aeródromos, que podem operar mesmo em condições de permafrost e em condições que seriam impossíveis para qualquer país concorrente da federação. O equipamento russo é projetado para levar em consideração temperaturas extremamente baixas, coisa que nenhum outro país do mundo tem. Obras de defesa aérea no Ártico que seriam extremamente desagradáveis para os portadores dos valores democráticos no Ocidente são tranquilas para os russos operarem. A democracia, a gente sabe, né? A democracia que o Ocidente leva costuma se espalhar com a ajuda de aeronaves. Mas o Ocidente não tem onde pousar as deles na Rússia, não. Já ao contrário é verdadeiro. A Rússia tem como operar em toda aquela região do Ártico. Em geral, né? A Rússia, apesar de suas enormes, imensas reservas de recursos, tem ainda mais trunfos na reserva e está pronto para defendê-los. Os Estados Unidos só podem morder a testa, porque não pode fazer nada a respeito. O maior exército do mundo não possui quebra-gelo, nem navios mais simples, nem equipamento militar capaz de operar nas condições siberianas. Muito menos contra uma rede tão desenvolvida de bases e aeródromos como a Rússia tem na região do Ártico. Em resumo, a Federação Russa está preparada para fazer o que precisa ser feito, certo?
e para defender o que tem que ser defendido. Se o Ocidente encrespar e resolver pagar para ver, vai ver. Porque é uma coisa interessante, bastante interessante, na verdade, que toda essa suposta superioridade, esse suposto poder do Ocidente, na verdade, sempre foi tigre de papel, né? A Rússia sofreu um baque muito forte nos governos, ainda na época da União Soviética do Gorbachev, e depois no governo Yeltsin, mas é incrível como ela conseguiu se recuperar. Foi só abandonar o liberalismo. Então, o meu maior grilo com o Roberto Campos Neto é que ele representa um tipo de ideologia econômica que já está derrotada. Já está derrotada. Até os países do Ocidente estão abandonando o consenso de Washington, a ideia de liberalismo. E você vê aquele idiota tentando implantar aqui medidas econômicas que fracassaram no mundo inteiro. Mas isso é proposital, né? Para enfraquecer o governo e fortalecer os banqueiros, o banco especulativo. Toda a questão geopolítica ela envolve também uma questão política, por isso geopolítica. A Rússia tem conseguido o sucesso que tem, inclusive em cooperação com a China, que também tem conseguido o sucesso que tem, porque ambos abandonaram o liberalismo. E o que o Brasil faz? Abraça o liberalismo. Certo? Primeiro com Fernando Henrique Cardoso, depois com o golpista, e aí com o miliciano genocida, que conseguiu deixar esse câncer no Estado brasileiro, que opera quase como um quarto poder que não foi eleito, que é o Roberto Campos Neto. Então é horrível a Rússia estar discutindo o domínio do Ártico, enquanto a gente está discutindo Roberto Campos Neto. Sabe? É trágico. É simplesmente trágico. Mas eu não vou me alongar nesse aspecto econômico, não, porque me deprime. Eu ainda quero gravar outros pequenos vídeos hoje. Então, por hora é só. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É uma boa maneira de nos ajudar. Uma outra, é claro, é o bom e velho Pix, né? leidersilva.gmail.com. Caso você queira fazer doação de qualquer natureza. A gente conseguiu comprar o computador, graças à ajuda de todo mundo, conseguimos comprar um novo computador, só que ainda falta a verba para pagar quem vai montá-lo. Então, qualquer ajuda bem-vinda. Até mais, até o próximo vídeo.